Vamos falar hoje sobre a nova geração dos agentes de inteligência artificial Oviva. Pois é, a nova geração. A primeira nasceu lá em 2023 e agora vamos falar sobre o que surge em 2026, que nós lançamos hoje à noite. Enquanto você me assiste, você está me assistindo aí, tem paciente mandando mensagem para a sua clínica e provavelmente não está sendo respondido. A não ser que a sua secretária tenha um horário estendido, agora aqui, 8 horas da noite, provavelmente tem mensagem chegando aí. Você deve achar, exagero, talvez não chegue, não seja importante. Pois é, mas o número não diz isso. Atualmente, agora, nós temos 28 mil oportunidades não respondidas. O que é isso? Nós temos 28 mil mensagens não respondidas nesse exato momento. Esse dado foi coletado às 19h30 de hoje, ou seja, antes de entrar aqui. Como nós coletamos esse dado? Como vocês sabem, nós temos um volume muito grande de clientes, temos clientes em todo o Brasil, e nossos serviços de WhatsApp são monitorados, para ver se estão ativos, se não estão ativos, e nós temos aí hoje a chegada de pelo menos 28 mil mensagens que ainda não foram respondidas. Isso representa 20% praticamente do atendimento total, ou seja, da quantidade de mensagens que chegam durante o dia, 20% pelo menos chegam fora do horário comercial ou aos finais de semana. E eu quero trazer um dado aqui. Segundo o Response Management Study da Inside Sales, do MIT, de 2007, responder o lead em até 5 minutos aumenta em até 21% a chance de qualificação dele. E responder rápido é apenas o primeiro vazamento, porque às vezes você não faz acompanhamento, não confirma consultas, o paciente falta e você não reativa, o orçamento, aquele que não fechou, ele fica lá parado por vezes e não é reativado, ou o paciente pede contato futuro e ninguém liga. E talvez o paciente nunca mais seja chamado. E aí você pensa, eu não vou mais investir em marketing, o marketing não funciona. Alguém aqui quer contornar a objeção de que marketing não funciona? Alguém aqui acha que fazer marketing não funciona? Investir em marketing é extremamente necessário. Então, não pensem que o marketing não funciona. O que aconteceu na verdade? O marketing funcionou, o paciente chegou, a sua operação o perdeu. Não importa se a sua clínica é uma clínica chique, uma clínica bonita, uma clínica organizada, ou se ela é uma clínica que atende convênio, se é uma clínica particular. Sem processo comercial, ela perde dinheiro. Então, o problema da sua clínica não é a sua secretária. O problema é depender do conhecimento dela. Então imagine, eu tenho a minha clínica e eu não sei vender. Eu nunca fiz um curso de venda, eu nunca fiz uma mentoria, nunca fiz um mastermind, nunca fiz algo em grupo, eu nunca comprei conhecimento, nunca fui atrás de conhecimento, mesmo com um monte de conhecimento gratuito que tem hoje, eu não sei vender. E aí eu tento instruir a minha secretária ou me basear no conhecimento dela, que ela também não sabe para vender, porque não é a função dela, e ela não sabe vender. E aí o que acontece? Você não se associa com pessoas mais qualificadas que você. Não que as pessoas sejam desqualificadas, mas aquilo que você quer atuar. E aí você não sabe que não sabe. Você nem sabe o que é vender corretamente. Então não confie que as pessoas que estão com você sabem fazer o que você deseja. Às vezes você não sabe, ela também não sabe, você nem sabe que não sabe. E toda clínica precisa ter um processo comercial. E aqui eu botei muito simplificado. Ela vai de atrair o paciente. Lembrem, o boneco do poço, o marketing. Responder aos pacientes. Qualificar os pacientes, agendar, confirmar as consultas, relembrar que ele tem que vir, ele comparecer, fechar os tratamentos, acompanhar e, por fim, reativar a sua própria base. Isso precisa acontecer para que você tenha um processo de sucesso. Você não precisa de mais pacientes. Você provavelmente não precisa. Você precisa parar de colocar fora os que você já pagou. Você tem uma base que talvez você nem entenda o quanto isso é valioso. E aqui eu trouxe uma frase que eu acho bem importante. O ser humano cansa, mas o processo não pode cansar. E eu quero trazer alguns exemplos sobre isso. A sua equipe pode existir no contato 99 e a oportunidade de ouro estar no 100. Só que talvez o número 100 lá no final era um tratamento de 20, de 30, de 40 mil reais e que você desistiu no meio do caminho. Mas vamos entrar em outra questão. Como uma clínica independente consegue competir com redes que possuem setores comerciais inteiros? E essas redes de franquia às vezes têm setores milionários, comerciais, de marketing e assim por diante. E você, por vezes, é menor e não consegue fazer isso. E como você vai fazer? Não é contratando um exército de pessoas, é construindo uma operação que não cansa. E foi por isso que nós desenvolvemos a Oviva. Queremos apresentar para vocês a nova geração de agentes de inteligência artificial Oviva. E por que a nova geração? A primeira geração é aquela de 2023 e a nova geração é essa de agora. Aquela agente que foi lançada em 2023, ela sofreu melhorias a cada mês, mas ela não chega nem perto do que é essa nova agente que tem modelos de raciocínio complexos, modelos de memória longa e curta, formas de interpretação muito maiores, redução de alucinações e realmente um comportamento muito diferente que eu vou mostrar na prática. Ela é totalmente treinável pela primeira vez.
Então, ou seja, é uma agente de inteligência artificial que você treina, você vai conversar com ela. Você vai dizer para ela, olha, eu quero fazer assim, 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 a minha clínica se comporta dessa maneira, e você vai treinar ela. E quando ela errar, a nossa agente de inteligência artificial, ela mesma consegue corrigir os erros dela conversando com você. Você vai chamar ela e vai dizer, olha aqui, você marcou um paciente dessa forma, eu queria que fosse diferente, isso aqui não é como eu quero, tem que ser desse jeito. Ela vai entender, vai aprimorar e vai seguir. Você vai treinar ela e ela vai tomar ações por você, que você, por vezes, nem programou. Ela se comporta como realmente uma funcionária, uma pessoa na sua clínica. E ela aprende com o paciente e com você continuamente. Isso é outra grande diferença. Ou seja, você treina ela, você dá um conjunto de informações para ela, e ela sabe aquilo. Agora, passa uma semana, ela está em funcionamento, e ela levanta mais 20 dúvidas com os pacientes que ela não conhecia. Ela vai voltar e vai perguntar para você vai alimentar ela, e ela vai voltar, ela vai tomar conhecimento disso. Então aprende com você, aprende com o paciente, nos dois lados, que ela reaprende com seus próprios erros e melhora sozinha. Ela consegue conversar com o profissional, conversar como se fosse uma secretária, e ela também atende o paciente no outro lado. Essa grande melhoria, ela se deu para o lado do paciente, no atendimento. Ela vem para buscar substituir setores comerciais, ou para implementar setores comerciais em clínica que não tem condição de fazer. Ela não esquece do seu paciente, o paciente chama um ano depois, ela sabe quem é esse paciente. Ela não esquece das suas ações comerciais, você dispara uma ação comercial, isso era um problema que nós tínhamos na geração anterior, e que a maioria das IAs também enfrentam. E ela consegue entender essa campanha que você disparou e atuar em cima dela, conhecendo a sua ação comercial. Ela acompanha e fecha orçamentos também. Então, isso é muito bacana. Ela consegue acompanhar até o fechamento de orçamento, ou seja, ela vai desde o agendamento de consulta, desde follow-up, desde reativações, e vai até fechar lá no final o orçamento e entregar tudo pronto. E por fim, ela transforma a sua clínica em uma operação comercial. Em seguidinho nós vamos mostrar isso para vocês. Logo em seguida vocês vão ver na prática funcionando. Vocês viram que foi divulgado aos montes aí que nós aumentamos em 41% o número de pacientes da minha clínica, não é? Eu rodei ela por aproximadamente 45 dias, testando muito. Rodamos com um conjunto de clientes também do nosso conselho de clientes testados que foram beta testers na solução, e nós chegamos a alguns números impressionantes. Porém, nós erramos no número que nós divulgamos. E eu preciso ser honesto com vocês, nós divulgamos um número de 41% de agendamentos, ou seja, de melhora na nossa clínica de volume de pacientes agendados. Porém, quando nós começamos a divulgação da nossa campanha, a nossa divulgação de marketing, nós tínhamos dados preliminares que falavam em 41%. E aí, esse número não era de 41%. Ele era diferente e eu preciso corrigir aqui com vocês. A nova geração de agentes de Aoviva, ela conseguiu levar de 236 pacientes agendados para 390 pacientes em 30 dias, comparando a versão anterior com a nova geração, ou seja, 65% mais efetiva. Quando nós olhamos também o número de pacientes agendados, que tinha estimado em 41% de aumento, nós tivemos um aumento de 53% mais pacientes na minha clínica. Comparado ao mês de maio, nós agendamos 843 pacientes totais, somando humano e IA. No mês de julho, nós chegamos a 1.295. Ou seja, 53% mais pacientes. Nós vamos começar a entrar agora no sistema e mostrar para vocês isso funcionando no dia a dia, real, funcionando, vocês vendo esses números em tempo real. Então vamos lá. Vamos trocar aqui para minha tela. E eu tenho aqui o Viva IA. Está um pouquinho coberto aqui pela minha imagem, deixa eu tentar ajustar um pouquinho. Bom, mas vou deixar aqui no lado, não tem problema. Vocês têm o menu na esquerda, escrito Viva IA, clicando ali, menu que vocês já conheciam. E aqui a primeira novidade. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos aqui a Oviva anterior, a versão de 2023. Então aqui começa a primeira nova notícia. A primeira nova notícia é bot de atendimento com IA. Isso aqui não existia, vocês viram? Isso agora está aparecendo aqui, algo que não aparecia. E o que é isso? A versão de 2023 do Oviva, nós agora liberamos gratuitamente para todos os usuários do Prontuário Verde, sem pagamentos adicionais. Ela está liberada em todos os planos que permitem conexão de WhatsApp. Então, quem utilizava antes, agora consegue utilizar a versão antiga sem nenhum tipo de custo adicional para isso, e nós agora passamos a chamar ela de bot de atendimento de IA. Se você clicar aqui, você chega na versão antiga. Ativando uma, desativa a outra e assim por diante. E aqui a nossa grande novidade, a Oviva IA, agente de atendimento ao paciente. A minha agente já está ativada aqui, esses dados aqui estão ativos, eu vou clicar aqui em acompanhar agente, e aqui está o nosso novo painel da Oviva. Então, por exemplo, agora, nesse exato momento em que nós estamos transmitindo aqui essa live, ela tem 4 pacientes sendo atendidos por ela agora, nesse exato momento. Ou seja, você está agora aqui
com 4 pessoas que mandaram mensagens estão sendo conduzidas do agendamento por ela. Ela teve, nos últimos 7 dias, 271 conversas atendendo e 35 agendamentos realizados. E como você treinou ela? Como você fez ela funcionar? Você chegou aqui e você tem um treinamento de uma forma muito simples. Da mesma forma que você treina uma ferramenta normal de mercado, como você conversaria com ChatGPT, como você conversaria com Claude, como você conversaria com Gemini ou com qualquer outra ferramenta de IA. Você chega aqui e você vai começar a treinar ela desde o início, ou seja, precisa de algumas informações. Você diz, olha, na minha clínica eu atendo das 8h30 ao meio-dia, das 18 segunda a sexta, ela vai explicar, você diz, olha, eu tenho esses profissionais aqui atendendo, essas especialidades, vamos refazer, não gostei de como ficou, tire a palavra consulta, deixe serviço, acho que pode deixar registrado em todos eles que a avaliação é gratuita, vamos definir regras de ortodontia de implante, cancelamentos devem ser feitos 48 horas de antecedência, eu vou aqui conversando com ela, conversando e treinando ela, e como ela funciona, eu vou dizendo para ela como eu quero que ela trabalhe. E ela vai registrando isso e aqui ao lado ela vai formando a base de conhecimento dela. Dizendo, por exemplo, olha, você me informou que a Clínica Marrone é assim, que o horário de funcionamento é esse, que eu atendo esse tipo de paciente, que eu atendo esses convênios, ou não, que eu tenho essas especialidades e qual é o tempo de consulta de cada uma e assim por diante, que eu tenho esses profissionais trabalhando e as regras de cada um, que eu tenho regras especiais aqui, por exemplo, se o paciente solicitar apenas avaliação, consulta ou orçamento, eu quero que você marque com tal pessoa. Se você, cada uma das coisas você consegue ir colocando aqui e treinando elas da forma mais adequada para você. E o que acontece? Você vai conseguindo aqui colocar todos os treinamentos. E aí o que acontece mais? Os comportamentos da gente já são muito interessantes. Você pode dizer, por exemplo, você é agente, que é acolhedora, que você usa técnicas de spin para venda, seja cordial, seja simpática e assim por diante. E se você fez uma versão treinamento e se acha que ele não está ok, você clica em aprimorar o treinamento, clica em confirmar, ele abre aqui novamente, você vai conseguir continuar conversando com ela e treinando mais, ela abriu aqui uma conversa e digo, ó, vamos melhorar seu treinamento. E ela vai dizer o quê? O que quer que eu melhore? E eu posso escrever, por exemplo, olha, ontem você atendeu um paciente, disse que eu achei que você abordou ele de forma muito direta, eu queria que você fosse um pouco mais cordial, ou que você tentasse insistir mais em regras de venda e assim por diante, e ela vai seguindo aqui, você vai treinando, e quando você treina, você clica aqui em simular atendimento, uma coisa que também não existia na versão anterior, e você simula o agendamento. Oi, quero agendar uma consulta. Como aconteceria no WhatsApp? E aí, o que acontece? Você vai conversando com ela, e ela vai dizendo, ó, o que você precisa? Avaliação de algum procedimento? Quero saber sobre lentes de contato. E aí é que está o jeito do atendimento dela. Ela vai seguindo. Ó, as lentes são feitas dessa forma, dessa. Pode ficar sempre, termina com a pergunta, seguindo técnicas de tentativa de avaliação. E se eu seguir aqui a conversa, ela leva até o agendamento, vai aparecer dentro da agenda. Depois a gente pode fazer um exemplo agendando aqui um paciente realmente. Então, você treina ela aqui. Mas isso é apenas o primeiro passo. Então você faz o treinamento dela assim. E aí o que acontece? E ela vai começar a atender o seu paciente de forma muito natural, ou seja, o paciente vai mandar um oi, ela vai começar a entender, você vai conduzindo, ela vai chegando e dizendo assim, olha, o horário é esse, é aquele outro. Alguém está perguntando se as regras são pré-definidas. Ela vem uma regra pré-definida de ter essa ação mais comercial, mas usando técnicas de não desistir do paciente, assim por diante, mas você treina com a especialidade da sua clínica. E o que acontece? Depois que você treinou, você consegue botar ela para atuar automaticamente. Ela vai atuando automaticamente no WhatsApp e vai respondendo. E aí o que acontece? Aí começa algumas coisas interessantes. Quando você ativa o seu agente, você pode escolher algumas coisas. Ele vai atuar em tempo completo ou só em horário definido, por exemplo, fora do horário comercial. Então, durante o dia atende a secretária, fora do horário atende ela atende o tempo inteiro. E aqui você configura algumas coisas. Por exemplo, tempo de inatividade. Digamos que o paciente fique 15, 20 minutos, meia hora sem responder, o que eu devo fazer? Ou 3 minutos, 5 minutos? Ou seja, imagina que aquele paciente mandou, oi, tudo bem, quero agendar uma consulta. E ela disse, claro, eu preciso saber um pouco mais sobre qual tratamento você tem interesse, eu vou te explicar tudo direitinho. E ele some, ele não responde mais. Vai passar 15 minutos, vai passar 5, vai passar 10, vai chamar de novo. E vai chamar e vai dizer, olha, eu vi que a gente está conversando aqui, eu não consegui definir o tratamento, vamos seguir a conversa? Isso se chama retomada inteligente. Ela vai fazer 1, 2 ou 3 tentativas de reengajamento desse paciente. Ou seja, ela tentou, o paciente parou de responder, e logo adiante ela chama de novo, ela vai chamando e rechamando para tentar fazer com que esse paciente engaje novamente. Para não acontecer aquele problema do falar com o paciente e 5 minutos depois o paciente para de responder e simplesmente se perde o paciente.
E o que mais que acontece? Então essa é a primeira coisa. Tem uma pergunta ali da Júlia dizendo, e se eu ativar amanhã as conversas existentes, como por exemplo, olá, não vou poder ir hoje, ela já atua? Vamos falar sobre isso, é bem importante também. Então o que acontece aqui? Ela vai fazendo uma retomada inteligente, eu digo se ela não conseguiu agendar ao final do processo, se ela continua tentando, descarta o paciente, ou se ela não conseguir, se ela encaminha para o atendimento humano. Pessoal, tem bastante perguntas que eu vejo chegando também sobre problemas com o WhatsApp. Depois, Kelson, anota isso, eu quero falar sobre isso no final, acho que é bem importante para o pessoal entender como isso funciona. Então assim, eu vou colocando aqui e eu tenho essa retomada inteligente. Bom, o que é essa retomada inteligente? Então você imagine, como eu falei para vocês, que eu mando uma mensagem para a clínica, a agente de inteligência artificial responde, não se dá sequência, porque o paciente desaparece, para de responder, e a agente vai tentando reengajar ele. Mas aí, nós achamos que isso não era suficiente, e nós evoluímos um pouco mais. Por exemplo, ela consegue fazer programações de recontato automática. Ou seja, veja aqui, por exemplo, essa paciente, Andréa de Fátima Frank, ou deixa eu pegar próximos 7 dias. Por exemplo, André Borba, aqui ó, recontato previsto em 6 dias. O que é isso? Imagina aquele paciente que chegou e mandou uma mensagem para a clínica dizendo, oi, quero agendar uma consulta. E aí a pessoa tentou conduzir ele para o agendamento e daqui a um pouco ele disse, olha, eu não consigo agendar hoje, eu só consigo ver semana que vem, quarta-feira, porque estou em viagem. Ou, por exemplo, me chama no mês que vem para agendar, isso acontece às vezes. O que ela vai fazer? Ela vai tentar convencer ele a agendar naquele momento, então ela tenta contornar essa objeção e agendar na mesma hora, e se ela não conseguiu agendar, ela vai programar uma chamada. Então, aqui um exemplo, semana que vem eu chamo novamente para agendar. E o que ela fez, olha aqui, ela na semana que vem chamou de novo e agendou. Aqui outros exemplos. Se surgir um encaixe antes de segunda ou quarta, me avisa. Vou marcar para agosto porque fica melhor. Vou aguardar se caso houver um encaixe de última hora. Te chamo na semana que vem. Certo, segunda eu confirmo com vocês. Lá pela quarta que vem eu já consigo uma data. Ou seja, coisa que o paciente fala. E ela simplesmente foi atrás e ela foi lá e reengajou esse paciente para marcar. Então isso é uma das coisas que nós criamos e que além dela, ou seja, além de atuar como agendamento, se ela percebe que esse paciente quer engajar mais à frente, ela chama. Além disso, você treinou ela e ela começou a entender, a aparecer outras dúvidas, como por exemplo, a clínica possui periodontista? Quais são as formas de pagamento aceitas? Quais convênios são aceitos para agendamento de exames de imagem? E o que mais? A endodontista utiliza microscopia? Ou seja, ela está perguntando, a IA fez o quê? Ela, na semana que ela levantou 18 dúvidas que surgiram dos pacientes, está trazendo para você. E você vai chegar aqui e vai clicar em responder e vai responder a essa dúvida. Por exemplo, aqui ó, a clínica aceita convênio Dr. Clean, por exemplo, que eu não tinha colocado, sim. Eu botei muito simples, tá pessoal, porque é um teste. Mas aí ela vai retroalimentando a sua base e com perguntas que você não fez, mas que ela viu que surgiram, e aí vem. Como por exemplo, imagina que a pessoa perguntou, tem estacionamento próximo? Fica próximo de algum lugar? Tem escada? Tem acessibilidade? Coisa que a pessoa não pensou ao treinar a sua IA. E aí ela vai trazendo essas dúvidas, vai complementando e vai melhorando. Então, isso vai acontecendo em tempo real. Você vai melhorando e melhorando o treinamento dela. E vamos ver aqui o painel de resultados para vocês entenderem um pouco mais. O que é isso? Esse resultado, o que é isso aqui? Nós temos aqui os resultados do que aconteceu no período. Vamos pegar 30 dias. Então aqui você acompanha tudo que a IA está fazendo na sua clínica. Então aqui ela fez 1.227 atendimentos, ela conseguiu fazer 123 retomadas inteligentes, ou seja, o paciente mandou lá, oi, vi seu anúncio, quero saber mais sobre o lente de contato, porque viu o anúncio. E o que aconteceu? Ele começou a explicar, disse, as lentes de contato são assim, assim, etc, etc, e o paciente sumiu, não respondeu mais nada. Aí passou ali 15 minutos, 10 minutos, e ela chamou, oi, não esquece de mim. Aí o paciente não respondeu. Aí passou mais 20 minutos, ela chegou lá, olha só, posso esclarecer o restante. E aí passou talvez mais 20 minutos e aí voltou e disse, olha só, eu não quero, essa é a minha última chamada, se você não me responder eu vou deixar assim, criou uma certa escassez, e o paciente volta a responder, ou seja, 123 pacientes ela retomou e conseguiu agendar, pacientes talvez seriam sumidos, e programou 10 contatos futuros para chamar pacientes no futuro. Alguém está perguntando se vai ser integrado com os fluxos já existentes no CRM. Sim, vão ser integradas, ou seja, você dispara uma mensagem, ela atua sobre o funil do CRM conhecendo o que você disparou. Aqui está mostrando em verde o que ela agendou dentro do horário comercial, em azul o que ela agendou fora do horário comercial. Ou seja, nesse período ela realizou 403 agendamentos,
343 dentro do horário comercial, 60 fora. O horário mais procurado foi das 13 às 14 horas, quando a mais agendou consulta. Os profissionais mais procurados foram esses, os horários mais agendados foram esses, quantos agendamentos foram realizados em cada dia, e um resumo aqui embaixo dizendo quanto você economizou, quanto isso equivale em dias, e que você economizou aqui R$ 6.700 de trabalho humano para fazer esses agendamentos, e a média de resposta ficou em 30 segundos. O atendimento dela, que estão perguntando, o atendimento dela é completamente humanizado. Ou seja, é um atendimento que, alguém está perguntando se é com o bot, vou mostrar o atendimento até o final aqui, pessoal, então prestem atenção um pouquinho antes de voltar para nós discutirmos o assunto. Então vai ver como é mais fluido. Então imagina que eu disparei uma campanha, ou que, por exemplo, ela foi atingida por um anúncio do Instagram e mandou: oi, quero saber mais sobre lentes de contato. Então vejam ali o atendimento, mandei isso. Como ela entrou ali dizendo, ó, a lente de contato serve, é um tratamento estético, serve para melhorar o formato dos dentes, etc. A avaliação não é cobrada e assim por diante. E aí eu consigo dizer, por exemplo, olha, sim, mas desgasta muito o dente? Pergunta se o paciente vem de vez em quando. E ela vai dizendo, aqui dá uma resposta um pouco mais longa, posso escolher que a resposta seja mais curta, assim por diante, o desgaste é mínimo, etc, etc. E eu digo, e tem custo para agendar? Se eu quisesse que ela passasse valores, ela passaria. Se eu quisesse que ela explicasse outra coisa, ela explicaria. Ó, tem gente dizendo que vai passar a madrugada programando ela. Não, pode ficar tranquila, a avaliação de dentes aqui é totalmente gratuita, etc. Quero agendar. E aí ela vai passando os horários. Ó, vou te agendar uma avaliação gratuita. Você prefere algum dia ou turno específico? Pode ser o dia mais próximo pela manhã. Vejam que não há nenhum menu, totalmente conversacional. Vejam. Ó, ela ofereceu os horários. Pode ser aquele no final da manhã. Ela vai seguindo até o agendamento. Vejam que está totalmente conversacional. Entenderia áudios também. Qual fica melhor? 11 horas, 21/8. Vai seguindo. Só preciso confirmar se o agendamento será para essa pessoa. Sim. E pronto. Posso confirmar? Confirmado. E agendou até o final. Veja como é simples, pessoal. E se eu dissesse qualquer coisa diferente, prontinho, está agendado, está lá na agenda e está pronto. Dessa forma aqui que ela vai atender. Além disso, como eu falei para vocês, vocês conseguem colocar isso corretamente de forma muito simples. Ou seja, pense, ela vai insistir a agendar. Se o paciente pedir para chamar depois, ela vai chamar novamente depois. Se você disparar uma campanha, ela vai conseguir atuar nessa campanha. E agora, além disso, imagine que você criou um orçamento e este orçamento que você criou, você diz que esse orçamento precisa ser acompanhado pela nossa agente de A. Então você cria um orçamento e diz, olha, todos os orçamentos que eu fiz e que ainda não foram aprovados, eu quero que sejam acompanhados pela minha agente de A. E o que vai acontecer aqui? Esses meus orçamentos, eu posso chegar aqui, orçamentos, vão estar aqui todos eles no funil de orçamentos aguardando aprovação, ou seja, e ele vai ir chamando essas pessoas e engajando. Ou seja, oi, tudo bem? Eu vi que teve que você fez um orçamento aqui na clínica, etc. E o que falta para fechar? E ele vai seguindo até o fechamento. Isso pode ser feito para quando o paciente falta para remarcar, então o paciente faltou, ele consegue ser remarcado automaticamente. Quando o orçamento é dado, ele consegue fazer follow-up até fechar. Quando um paciente fez um procedimento cirúrgico, ela pode entrar em contato perguntando se o paciente está bem. Quando um paciente se torna inadimplente, ela pode fazer as cobranças e tudo isso em um ciclo que se retroalimenta. Então, você consegue colocar a inteligência artificial para trabalhar integrada com tudo isso e, diferente da geração anterior, ela trabalha completamente integrada ao CRM. Ou seja, o que você colocar no seu CRM, a IA vai ter conhecimento e vai atuar sabendo o que foi. Não vai acontecer você disparar uma campanha semana no Invisalign e quando responderem, a IA dizer, oi, o que acontece? Ela não vai responder isso. Se ela responder essa mensagem, vai entender, oi, que bom que você se interessou pela nossa campanha, eu vou agendar o melhor horário para você. É a forma com a qual ela vai conduzir, muito diferente da geração anterior, pessoal. Realmente, completamente diferente do que acontecia antes. Essa nova geração está sendo lançada hoje para as clínicas em condições especiais. O que é a ideia dessa nova geração de inteligência artificial? Que ela consiga assumir a sua operação comercial inteira como se fosse um agente humano. Tudo isso vai ser mostrado para vocês logo em seguida, mas antes disso eu quero chamar a nossa convidada especial, que eu falei demais, ela precisa agora falar um pouquinho também. Então, Karina,
vamos conversar um pouquinho. Clínicas menores, hoje por vezes, não conseguem estruturar os seus processos comerciais, porque às vezes tem apenas uma secretária, não tem mais ninguém, essa secretária às vezes não é treinada corretamente. Muito mais que eu vi sobre tecnologia e falar sobre isso, eu tenho certeza que se o pessoal simplesmente contratar o Oviva e ativar ela nas suas clínicas, eles não vão ter o resultado que precisam se não tiverem conhecimento de negócio, conhecimento de como gerir suas clínicas, conhecimento de como vender. Olha, Vinícius, primeiro eu quero dizer que a ferramenta está incrível. Realmente eu não vi nada no mercado como o que tu apresentou agora de atualizações. E o que eu tenho a dizer é que o profissional que tem um consultório particular, enquanto ele não tomar posse dessa posição de empresário, empresária, que é o que eu chamo de ser Dr. Boss, uma ferramenta, uma tecnologia, uma estratégia, ela não salva o negócio. Então, eu acredito muito que o consultório ele é um reflexo do dono. Então, se cada um que está aqui nessa live, nesse momento, abrir a sua conta bancária e ver aqui o número que está lá, o número que está lá, ele é um reflexo de quem você é como dono de consultório, de quem você é também como pessoa, claro. Mas aquilo ali reflete as tuas decisões, a maneira que você toca o seu dia a dia, a maneira que você lida com o dinheiro, o que você tem colocado como hierarquia de importância em como você vai usar esse dinheiro. Então, o dinheiro ele é um reflexo do resultado do seu consultório. Se você hoje tem pacientes que se queixam, isso é um reflexo seu. Se você tem desafios com a sua equipe, também é a mesma coisa. Então, enquanto não houver essa tomada de posse dessa identidade de empresário, realmente vai ficar difícil, né? Daí fica difícil para você que está aí com uma ferramenta maravilhosa, que tem o poder de transformar a realidade da clínica, de fato, isso é incontestável, como também fica difícil para mim, como uma consultora de negócios para clínicas, também dar resultado para o cliente que ainda não amadureceu essa nova identidade. E quando a gente vai falar sobre diferencial, às vezes as pessoas acreditam nisso. É o atendimento, ou é porque tem uma tecnologia diferenciada na clínica, ou porque faz um tratamento, uma técnica de tratamento em que talvez a maioria dos seus concorrentes na cidade não faz. Só que esquece que um grande diferencial no mercado é eficiência. Então, quando você tem uma eficiência, por exemplo, de margem de lucro, você está à frente do seu concorrente. Então, quando a gente contrata um colaborador, a gente tem o custo dele, a gente tem o custo dos impostos para contratar, a gente tem toda a curva de aprendizagem desse colaborador para ele se desenvolver e performar. Tem todo o custo de tempo, enfim. Quando você tem uma tecnologia, uma inteligência artificial que vai fazer de ponta a ponta toda essa jornada, todo esse setor comercial, você está sendo eficiente não só porque o atendimento é mais rápido, a tua operação está mais eficiente do que o teu concorrente que está lá tendo que contratar 2 secretárias, 3 secretárias, porque ele está aumentando a demanda e ele ainda não trouxe para a sua realidade a inteligência artificial. Então, hoje nós estamos no começo de uma nova onda. Você falou ali no começo da live que lá em 2018, 2017, eu era uma das primeiras a fazer vídeo. Eu aproveitei uma nova onda, que quase ninguém ainda estava aproveitando. E aí eu consegui me capitalizar com zero investimento, praticamente. Hoje, os doutores que estão aqui assistindo a tua live, eles estão no começo da onda. Quem aplicar a inteligência artificial agora na clínica é early adopter, né? É quem está pegando uma nova tendência no mercado e está aproveitando isso. Gente, uma vez que isso começar a ser massificado, que a maioria das clínicas e os teus concorrentes começarem a aplicar, já não vai ser mais diferencial. Então, se anos atrás eu tive o diferencial de fazer vídeo, de fazer tráfego pago para o meu consultório, hoje não é mais. Hoje você produzir conteúdo, ter um perfil no Instagram já não é mais diferencial. Foi diferencial há anos atrás. O mercado amadureceu, correu atrás e hoje é o básico. Daqui a uns anos, ter a inteligência artificial vai ser o básico. Não vai ser mais diferencial. Então, quem pegar agora vai aproveitar essa nova onda, né? Vai beber água limpa. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, eu acho que era importante também evidenciar esse diferencial de timing
e ter o diferencial de operação mais eficiente. Então você sai na frente do seu concorrente, né? Porque você está sendo mais eficiente. Então eu acho importante também deixar o pessoal com essa clareza, né, Vinícius? Vou mostrar para vocês como funciona, que eu sei que o pessoal está ansioso aqui de como vai funcionar esses novos planos. A Agente Oviva ela vai fazer o quê? Ela vai promover que você consiga fazer vendas e agendamentos, ela vai promover a você um copiloto profissional, como eu falei, um agente financeiro, o planejamento de tratamentos por IA, evoluções por IA, coisas que nós já temos na nossa ferramenta, eu estou falando aqui que a nossa cliente já sabe, mas para quem não nos conhece, além do software de gestão completo que é o Prontuário Verde. Ou seja, você vai ter apenas um único software que vai fazer tudo isso, desde prontuário, prescrição, etc, etc, e o agente de inteligência artificial que faz todas as soluções de reengajar pacientes, de fazer com que os pacientes convertam, de marcar esses pacientes de uma forma muito diferente. E o que você ganha com isso? Contratando a nossa inteligência artificial ao vivo, você vai ter mais pacientes, vai ter reativação da sua base, vai ter respostas rápidas em menos de 5 minutos, que é o que se deseja, e por consequência vai conseguir encher sua agenda e parar de ter horários vazios. Nós temos uma modificação em nossos planos, e o plano no qual entra a nova geração da inteligência artificial ao vivo se chama Venda Mais. Esse plano vem em substituição ao antigo plano Mais Resultados que nós tínhamos, é o plano que inclui essa inteligência artificial. Não se preocupe que ela pode ser contratada separadamente também. E quando você tem esse plano, antes que perguntem, não teve aumento de preço, tá, pessoal? Pelo contrário, até acho que teve uns R$20 de redução no preço. Ele é o mesmo preço que custava o plano Mais Resultados, até eu acho que é um pouquinho, centavinhos, uns reais a menos. E o que acontece? Se você está no seu plano atual, você usa a versão atual da agente de inteligência artificial, a geração anterior, a geração nova está disponível no plano Venda Mais. E o que está diferente nessa nova versão? Ela tem uma modalidade de cobrança por créditos, ou seja, você terá nesse plano incluso 150 créditos da nova versão. O que são créditos? É um paciente distinto atendido por mês. Imagina que você pode atender 150 pacientes no mês com o que está incluso no plano. Ou seja, antes era limitado, agora cobra por paciente. Por quê? Vou explicar para vocês de forma muito simples, pessoal. Nós precisamos hoje cobrar por paciente porque esse volume de tecnologia que nós fizemos, nós estamos subsidiando. Ou seja, ela custa mais do que o valor que nós estamos vendendo para você, e isso não estou falando como expressão ou porque eu quero vender, porque realmente custa mais. Hoje em dia, para usar esse nível de raciocínio, nós precisamos ter algum limitador de paciente, e eu vou falar depois que não é pouco, é muito isso aqui, esse número que nós colocamos. Nós precisamos muito antes de colocar esse número. Então você vai ter o quê? Agenda, prontuário, financeiro, integração total com o WhatsApp, todo o ecossistema do Prontuário Verde, um CRM, APIs abertas para se conectar com outros sistemas, servidores MCP, copiloto e 150 créditos da Agente Oviva. Ou se você não quiser mudar seu plano, continuar em um plano anterior, também está disponível para contratação avulsa em pacotes de créditos. Então, mas eu recomendo que troque, porque fica muito mais barato, é uma substituição, uma atualização de plano e fica muito mais barato. Mas 150 créditos é pouco, você deve estar pensando. É muito pouco. Lembra que eu mandei um formulário para vocês, ali no grupo de WhatsApp? Nesse formulário que eu mandei, 71% das pessoas que estão participando dessa live disseram que atendem entre 50 a 100 contatos novos de WhatsApp por mês. Ou seja, nós estamos oferecendo 150 créditos. E 71% disseram que não usam 150 créditos por mês. Então, isso é a primeira coisa. A Carla está perguntando, já estamos mais resultados, ele muda automaticamente? Não, é preciso fazer a mudança, tá, Carla? Então nossa equipe vai estar disponível lá em seguida para fazer a mudança. Não, se você já está no mais resultados, não vai ter diferença significativa de custo. Então, 150 créditos são suficientes, podem ter certeza, a não ser clínicas muito grandes, que aí tem uma contratação adicional. Eu já tenho uma secretária, não preciso disso. Pode ser que você esteja pensando sobre isso. Esse número aqui, 68% das secretárias presentes aqui nessa live hoje, respondem que não receberam treinamento comercial. Ou seja, no formulário nós perguntamos, você deu treinamento comercial para sua secretária? Você sabe como são? 78% das pessoas, 68% disse não. A secretária não tem treinamento comercial. A inteligência artificial já vem treinada. Você pode escolher. Você chega lá e diz, eu quero que você trabalhe com spin, com bunch, com alguma forma. Ou não diga nada, ela já está treinada. Ou especialize da forma como você quiser o seu treinamento comercial. Mas ainda a dúvida, eu já tenho uma secretária, eu preciso de 52,8% das secretárias que também estão aqui responderam que não fazem follow-up. Os números, pessoal, 68% não recebem treinamento comercial, 53 quase por cento não realizam follow-up e 71% das secretárias aqui presentes levam mais de 5 minutos para responder.
o paciente. E o último dado, vou botar um quarto, não vou me aguentar, eu preciso mostrar um quarto dado. Responderam isso aqui para nós, tá? Que 71% levam mais de 5 minutos para responder. Mas quando nós vamos olhar a base de dados, ou seja, qual a média de tempo de resposta de uma mensagem de WhatsApp? Apenas 1% dos nossos clientes respondem em menos de 5 minutos nos últimos 7 dias. Então, mais de 60% não fazem, mais de 68% não receberam treinamento comercial. Caro pagar pelo lead e perder a oportunidade por falta de conversão. E 64% das clínicas, isso não é dado meu, vocês responderam no formulário. Tinha 800 pessoas naquele grupo que responderam esse formulário, teve um bom número que respondeu, um percentual bem significante, e 64% das pessoas responderam que investem ou investiram em tráfego pago e que não tiveram resultados satisfatórios. 60% das clínicas aqui presentes responderam que o objetivo principal é aumentar o faturamento. Parem de achar caro valores pequenos, pessoal. E não estou falando isso, pelo amor de Deus, por causa do ouvido. Estou falando que eu ainda sou dentista e não pensem que valores pequenos mudam a vida de vocês. Não economizem em educação, em treinamento, em tecnologia. Pensem bem sobre isso, pessoal. Vou precisar de outro sistema? Não preciso. O Prontuário Verde é um sistema de gestão completo. Ele vem junto, não é só agente de IA, não é chatbot. Eu sei que é nosso cliente sabe, mas pode ter gente nos assistindo que não é nosso cliente. É um sistema completo. Vai ser difícil migrar? A migração é facilitada, você usa outro sistema da concorrência, podemos trazer a partir de 72 horas seus dados já estarem aqui migrados. Vai ser difícil utilizar e configurar? Nossa equipe acompanha você. É claro que precisa da sua dedicação, mas nossa equipe te acompanha e nesse plano Venda Mais ele é incluso videochamadas para poder tirar dúvidas. Qual é a nossa oferta de hoje, tá, pessoal? Então, nós temos alguns bônus para quem contratar hoje. Oferta de hoje, não é oferta de amanhã, não é oferta de sábado, não é oferta de domingo. 15% de desconto em todos os planos. Mais de R$ 1.421 economizados em valor, considerando um plano anual. Bônus 2, 3 vezes mais créditos. Eu quero tirar a objeção de que vocês acham que 150 créditos é pouco. Não é pouco. Então, como eu tenho certeza que não é pouco, eu estou dando aqui 3 vezes mais créditos. Você contrata o plano, é 150 créditos, eu ganho mais 450, são 600 créditos. E esse crédito não expira, ele vai ficar lá para sempre, ou seja, você vai ter 150 cada mês e mais 600 de bônus para você perder esse medo de que é pouco. Não é pouco crédito, vai dar, vai sobrar. Fiquem tranquilos. Mais R$ 855 de economia. Bônus 3. Quem contratar um plano anual vai ter 1 mês de utilização sem custo adicional. Ou seja, você contrata um plano anual, esse plano anual você paga por 12 meses, certo? Você usa 13. Paga 12 meses, usa 13. Um mês a mais de brinde. 12avos a mais de bonificação, mais R$ 789. Bônus 4. Aí o bônus 4, 5 e 6, que agora são os finais. Bônus 4, vaga para os 10 primeiros. Os 10 primeiras pessoas que contratarem vão ter 1 hora de encontro estratégico comigo, em grupo, para os 10 primeiros, falando sobre tecnologia. Sobre isso. Não é ensinar a configurar ao vivo. Isso eu tenho time para vocês, eles vão ensinar e vão configurar. É falando sobre tecnologia, sobre o que você pode melhorar na sua clínica, eu vou te ajudar nessa era de inteligência artificial. E esse próximo bônus aqui é um bônus que a Karina está nos oferecendo. Essas ofertas estão perguntando se é válida hoje? Sim, só hoje. Amanhã não são válidas essas ofertas. Quem ficou até o final precisa valorizar. Quem está quase 10 da noite aqui conosco, pessoal. Estou segurando a Karina lá nos Estados Unidos até essa hora. Eu tenho que valorizar quem faz hoje. Bônus 5. Consultoria individual e personalizada Doctor to Doctor, no método criado, e não sei se é método, me corrija se eu estiver errado, Karina, pela Karina Caporal, com um dos doutores do método dela. E esse investimento não tem valor porque é algo exclusivo, é algo que está sendo feito aqui, não é vendido isso. Então, a Karina está oferecendo, para quem está participando aqui, todos que contratarem ganharão essa consultoria individualizada com a Karina. Então, mais um bônus para vocês. Vão ter, quem contratar logo, vai ter os 10 primeiros terão essa mentoria coletiva comigo. Os que contratarem, e são todos que contratarem, não são só os primeiros, vão ter essa individual com a Karina. E esse último bônus, meia hora antes aqui, eu juro que o pessoal estava dizendo que se eu tinha certeza que eu ia colocar isso aqui, eu não estou falando porque eu quero que chame atenção, mas é verdade. O André, que era meu sócio, estava aqui dizendo, vai botar isso aqui mesmo na apresentação, depois vai te arrepender. Então eu coloquei aqui, ó, os 3 primeiras contratações é lá e ganham 1 hora de encontro estratégico individual comigo, não é com a minha equipe, é comigo, individualmente, cada uma dessas pessoas vão ter 1 hora comigo de encontro estratégico de 1 hora. Então, pessoal, são 6 bônus diferentes, nós nunca fizemos tantos bônus em um lançamento.
é porque nós realmente acreditamos no que nós estamos lançando, queremos popularizar isso. Eu tenho a plena certeza, todo mundo que usa os nossos concorrentes, vá lá, teste a IA deles e teste a nossa, depois me fale. Eu tenho plena certeza do que eu estou falando. Vocês podem ter a plena certeza. Então aqui, 1 hora de encontro estratégico individual comigo, para os 3 primeiros que comprarem, 1 hora de encontro em grupo para os 10 primeiros, créditos em dobro, até está escrito errado aqui, não é em dobro, é triplo, ficou errado no slide. 1 mês de utilização sem custo adicional, 15% de desconto em todos os planos, agentes de ao vivo, prontuário verde, software de gestão, CRM Verdesk, tudo incluso, e uma consultoria individual, Doctor to Doctor, com a Karina Caporal. Isso custaria R$ 20.545,52, hoje estamos fazendo por 12 vezes 671,42, que dá R$ 8.057 no plano anual. É realmente muito barato, que o nosso cliente sabe disso, que é muito barato. Essas condições nós estamos fazendo tanto para clientes novos quanto para os nossos clientes, para que possam fazer o uso da inteligência artificial, e nós temos 2 garantias. Se você ainda está na dúvida, nós temos uma garantia incondicional de 14 dias, ou seja, você contratou, não gostou, simplesmente não gostou, não precisa explicar nada. Em 14 dias a gente devolve o dinheiro, tudo certo, está resolvido, encerra o assunto. 14 dias de garantia totalmente incondicional. Não precisa dar explicação nenhuma, não quero mais, está encerrado. E uma garantia condicional de 90 dias. O que é isso? Você tem 60 dias para utilizar a agente de inteligência artificial viva, ativa na sua clínica, e se ela não gerar a mensalidade em pacientes novos para você, se ela não agendar pacientes para você que gerem o valor da mensalidade, você vai nos avisar, nós faremos uma reunião estratégica com você, com o meu time, para entender se é algo configurado errado, se algo não está funcionando, vai corrigir isso com você e você terá mais 30 dias. E se nesses 30 dias ela não resolver o problema, você tem todo o seu dinheiro de volta, sem nenhum custo. Então assim, pessoal, é uma oferta realmente risco zero, que nós montamos para você, é uma oferta realmente de valor muito agressivo, não são os valores que nós praticamos, vocês sabem disso. Então, esse valor de créditos é muito subsidiado também, e então é o que nós estamos oferecendo para você nesse momento. Cliente que já é nosso também ganha, ou seja, ao trocar para os novos planos, você ganha o mesmo bônus de crédito, ou seja, você vem para o plano Venda Mais, sai do Mais Resultados, sai de outro plano, vem para o Venda Mais, você vai ganhar 600 créditos que não expiram, então além dos créditos do plano, e ao contratar apenas os créditos, não quero mudar de plano, quero só contratar os créditos, tem opções lá de 200, 500, 1.000 créditos, contratou 500 créditos, ganha 1.000, contratou 1.000, ganha 2.000. Essas condições, o time depois comercial vai explicar para vocês um pouquinho mais, e agora, preparem a câmera do celular, então, pessoal, e olhem os grupos, olhem o chat, está liberada a nossa oferta, essa oferta está liberada, você escaneia esse QR Code que está na tela, para conseguir falar com o nosso time comercial, que está aqui a postos, não dormiu, para atender vocês. Quando fizerem ações comerciais na sua clínica, façam isso, tá? Botem a pessoa para ficar disponível. O pessoal está aqui, vocês mandem mensagens, vocês vão ser respondidos, vão ver, não é IA, é uma pessoa atendendo. Então, vocês podem entrar, estão perguntando com quem eu entro em contato, escaneia esse QR Code. Além disso, no grupo de WhatsApp vai ser mandado o link para falar com o nosso pessoal comercial, para que você faça a sua contratação. Então, a oferta está liberada, pessoal. Falem com o nosso time comercial e agora é com eles a sequência